Fina. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui hoje falando desse tema. Confesso que durante a preparação desses slides, a escolha das mensagens, me emocionei muito. É muito especial falar de Jesus. Eu falei, gente, que desafio. Eu me sinto assim, tão pequena, tão incapaz para desenvolver esse tema, mas eu vou tentar. A palestra de hoje, o tom é ameno, é nos aproximarmos realmente desse aniversariante especial, lembrarmos que o Natal, acima de tudo, é essa data comemorativa do aniversário de Jesus. Ele é o nosso homenageado. Nossas singelas palavras, simples, nem todas as palavras do mundo, com todos os idiomas, com todos os recursos tecnológicos, eu me sentiria capaz de expressar ou de transmitir para vocês hoje toda essa magnificência, toda essa grandeza dessa criatura incomparável. Assim, o nosso objetivo é que o verdadeiro espírito do Natal seja para cada um de nós reviver todos os ensinamentos que ele nos deixou em seu evangelho de amor. Então vamos entrar no clima natalino. Vamos mentalizar essa manjedoura. Jesus está nascendo. Todos os anos, nós, cristãos, comemoramos o Natal do dia 24 para o dia 25 de dezembro. A história nos diz que Jesus, nosso mestre, na verdade, não nasceu nesse dia. E aponta algumas datas prováveis. Quando nós vamos pesquisar a história, existem várias dissidências. Ah, eu defendo essa tese que Jesus nasceu em abril, por isso, por isso, por isso. Não, eu defendo que ele nasceu em setembro, por isso, por isso, por isso. Eu dei uma passeada, em todas essas pesquisas históricas, teológicas, para a gente se situar historicamente. No Evangelho de Mateus, tem uns slidezinhos aqui, que eles estão, 3 slides, eles estão teimando em avançar sozinho. No Evangelho de Mateus, Jesus nasceu durante o império de César Augusto. César Augusto foi o imperador romano que decretou a necessidade do recenseamento, do censo. Como José era da casa de Davi, ele teve que se dirigir a Belém para se cadastrar, ele e sua esposa Maria. Isso aconteceu, pelos relatos, nos evangelhos sinópticos, por volta de 750 do ano da fundação de Roma. Era assim que o calendário era contado, o calendário romano. Que esse ano 750 corresponderia ao 4º ano antes do nascimento de Cristo. Então, a gente tem esse relato no Evangelho. Conforme revelação feita pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, Jesus nasceu no ano de 749 da fundação de Roma. O fato é que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, porque lembram que Herodes, se sentindo ameaçado, porque iria nascer um rei poderoso, soberano, ele mandou exterminar todas as crianças até 2 anos de idade. Recém-nascidos, até 2 anos de idade, passa a espada. E segundo revelação do próprio Chico, Jesus nasceu no ano 5º. Então, assim, a gente tem
O que conta para a gente a mudança do calendário, a gente voltaria 5 anos antes. Isso seria o nosso relato histórico. Muito provavelmente, Jesus não nasceu mesmo no mês de dezembro. Não nasceu no inverno. Porque a essa época do nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo. Belém, toda aquela região montanhosa, com aquele clima semiárido, é extremamente frio no mês de dezembro. Os animais não podem dormir ao relento, porque eles têm hipotermia, mesmo as ovelhas. Os pastores costumam, no inverno, recolher esses animais, levar para as diversas grutas da região e acender fogueiras para manter esses animais aquecidos. Mesmo que os pastores se revezassem, não teria condição deles estarem pastoreando ao relento e de terem animais soltos. E José e Maria não encontrariam grutas disponíveis, porque elas já estariam ocupadas pelo rebanho. Possivelmente, Jesus nasceu na primavera, que coincidiria aí no mês de abril, maio, por aí. Isso é o que a lógica das pesquisas históricas apontam. O fato é que a Igreja Romana precisava encontrar um lugar para Jesus no calendário. E aí nós tivemos algumas discussões, como que iria colocar Jesus, o imperador Justiniano, já preocupado com a quantidade de cristãos, novos cristãos no império, ele precisava homenagear esse novo líder religioso. Então, o Papa Júlio I resolveu, junto com os governantes, com o imperador, avaliar dentro do calendário romano das festas populares qual seria a mais adequada para se comemorar o nascimento de Jesus nesse calendário. Já era costume uma festa pagã que acontecia sempre de 17 a 22 de dezembro, chamada Saturnália. Era uma festa antiga, pagã. Na Saturnália, os escravos, eles tinham permissão para se comportar como homens livres. Eles podiam andar livremente, entrar nos estabelecimentos. Havia muita música, muita dança, muita bebida. Eram as Saturnálias. Essas Saturnálias também coincidiam com o solstício de inverno. O solstício de inverno também acontece no período de 17 até 25 de dezembro. É uma data móvel. O solstício de inverno marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Após essa noite longa, todas as outras noites são mais curtas. Esse solstício, ele é marcado como o período de maior trevas, né, que cobre a terra, a noite mais longa. Costumava, na ocasião desse solstício, também homenagear uma deusa chamada Mitra. Muitos romanos herdaram dos persas o culto ao deus Sol, a deusa Mitra. E eles faziam uma festa chamada a Festa do Sol Invencível. Após essa noite mais longa do ano, o sol reapareceria cada dia mais forte, com dias mais longos e noites mais curtas. A igreja valorizou essa data porque, depois da vinda de Jesus, também, cada vez mais, a escuridão, o atraso, a ignorância vai diminuindo na face da terra.
à medida que os corações vão sendo evangelizados. Então, acabaram fazendo uma conexão e escolhendo também essa data. E ainda tinha um outro deus romano que também era homenageado em dezembro, o deus Apolo. Enfim, decidiu-se que as festas pagãs seriam cristianizadas. Assim, o nascimento do Deus Sol foi mudado para o nascimento do Filho de Deus. Interesses à parte, foi escolhido essa data e o nascimento de Jesus passou a ser comemorado no dia 25 de dezembro. Isso, enquanto nos traga bastante curiosidade em termos de história, é bom a gente se situar, não é aqui que nós vamos nos deter. O nascimento de Jesus foi algo extremamente planejado pelo plano superior. Desde que o eixo gravitacional da Terra foi ajustado para que aqui houvesse condições de vida habitável no planeta, Jesus já estava ao lado de Deus, como responsável por esse planeta recém-criado. Então, desde o início, Jesus já estava vinculado com a nossa história, com a nossa criação, destinado a cuidar de nós. Antes do Cristo, vários precursores do cristianismo, emissários diretos do Cristo, encarnaram na Terra em diversos locais diferentes. Nós temos no Extremo Oriente Confúcio, Lao Tse, Buda, com mensagens com alto conteúdo de espiritualidade, de fraternidade, de amorosidade. Na Grécia, Sócrates já trouxe uma mensagem iluminativa. Dentro da comunidade judaica, os essênios também têm uma mensagem precursora, já preparando as mentes, preparando os corações para algo novo que iria surgir. Agora acabar os slides teimosos. Vocês se perguntam, por que a escolha de Israel? Por que nascer judeu? Às vezes a gente fica meio revoltado. Poxa, mas até hoje eles ainda não reconhecem Jesus, eles estão esperando o Messias. Por que que Jesus foi nascer justamente em Israel? Todos nós, todos os povos, nós temos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Os judeus têm as suas limitações, mas eles tiveram o mérito de merecer o nascimento do Messias no seu seio. Por quê? Foram os primeiros a acreditar num Deus único, a ser uma nação monoteísta, um povo que foi provado diversas vezes, que sofreu muitas turbulências, muitos castigos, muitas perdas, mas sempre um povo de muita fé. Deus assim mandou e assim nós faremos. Eles tiveram o mérito de receber o Messias, pois foram os primeiros a ter uma fé viva em um Deus único. Mas ainda por que Jesus nasceu judeu? Os judeus também tinham na época algo especial. Eles eram guardiões da tradição escrita. Os textos sagrados eram guardados, adorados, estudados. A primeira revelação de Moisés foi guardada por esse povo. Muito bem guardada, respeitada, transmitida. Se talvez Jesus tivesse nascido no seio de um povo em que a transmissão de tudo fosse apenas oral, essa segunda revelação não teria chegado para nós como nós temos hoje. Os evangelhos escritos,
a mensagem escrita já perdeu muito do seu conteúdo, da sua originalidade, com as diversas traduções. Imaginem se não tivesse um registro escrito, se fosse apenas transmissão oral, muito teria se perdido. Esses dois motivos, a gente assim, pode se contentar, né, de entender o porquê Jesus nasceu em Israel. Um povo que acreditava num Deus único, monoteísta. Um povo que zelava pelo ensino sagrado, pelos textos sagrados, e numa época em que ninguém escrevia nada, eles já tinham esse zelo pela tradição escrita. Mas, afinal, quando realmente terá nascido Jesus? E onde? Em Nazaré ou em Belém? Eu trouxe hoje para vocês, como reflexão, para a gente, isso não importa muito. Onde ele nasceu, quando ele nasceu, que mês ele ganhou no calendário. E eu vi que em diversos blogs espíritas, diversos sites espíritas que falam sobre o Natal, todos falavam de um mesmo texto, mas não citavam a fonte. E eu sou muito curiosa, eu acho que a gente tem sempre que fazer jus ao autor. E essa semana eu me debrucei, investigando, até conseguir encontrar quem era o autor dessa mensagem. E encontrei neste livro, Em Torno do Mestre. Esse livro já está esgotado, a edição, há algumas décadas. O pseudônimo Vinícius e o autor chamado Pedro de Camargo. Ele escreveu uma mensagem nesse livro, intitulada assim: Cristo nasceu? Onde? Quando? E esta mensagem, ela está em diversos sites, em diversas palestras, em fragmentos do Consolador, da Revista Espírita. Eu fiquei curiosa, eu queria saber de qual livro. Um livro com 135 mensagens, cujo objetivo é trazer a mensagem do Evangelho mais próxima ao nosso coração. E a tese que ele defende da data, da hora, do local do nascimento de Jesus, para mim, foi a mais inteligente e que tocou mais profundamente o meu coração. Se nós perguntássemos para Francisco de Assis, onde e quando Jesus nasceu? São Francisco nos responderia: Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável do amor. Se perguntássemos a Pedro, o que Pedro nos responderia? Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela segunda vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. E se nós continuássemos perguntando, e se perguntássemos para Saulo, depois Paulo de Tarso: Paulo, qual o dia do nascimento de Jesus? Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou, e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar um mundo novo e lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E essa mensagem, ela continua. Aí ela fala: e para Lázaro,
quando foi o nascimento de Jesus? E para o apóstolo Tomé, quando foi o nascimento de Jesus? Para a mulher pecadora, quando Jesus nasceu? Então agora eu gostaria que, por 2 minutos, Roberto vai colocar uma musiquinha e que nós assim fechássemos os nossos olhos e fizéssemos 2 minutinhos de uma reflexão. Nós vamos nos perguntar agora, para mim, qual foi o dia do nascimento de Jesus? Que dia na minha vida Jesus nasceu? Até o final da palestra, ao longo desse mês, pensem nessa pergunta. Então, para nós cristãos, podemos ter sim a curiosidade do conhecimento histórico, mas não vamos nos prender à data, a calendário. Cada um de nós tem a data especial do nascimento de Jesus. Eu comentei com o Roberto que eu me fiz essa pergunta e analisei profundamente qual seria a resposta que eu daria. Eu encontrei a minha resposta. Para mim, de verdade, Jesus nasceu no dia que aqui na casa de Tomé me pediram para preparar a primeira palestra falando sobre o Evangelho. Antes, eu não fazia palestra. Era aquela espírita de sentar, tomar o passe e ir embora. Depois comecei a fazer palestra, a estudar temas mais relacionados à saúde, à medicina. E eu me sentia numa zona de conforto, né? Que estou falando de temas relacionados à minha área. O dia que me pediram para subir aqui e falar um tema evangélico, foi muito difícil. A partir dessa data, a forma como eu passei a olhar todas as parábolas, o meu interesse pelos estudos bíblicos, pelos relatos históricos, e a forma como isso passou a influenciar o meu cotidiano, mudou muito. É um divisor de águas. Porque às vezes a gente lê, mas a gente não se sente tocado pela mensagem. A gente não consegue ver nas entrelinhas e alcançar a profundidade da mensagem de Jesus. Eu escolhi essa data para o Natal de Jesus. A partir do momento que eu passei a me debruçar e a preparar às vezes o mesmo tema, 1, 2, 3, 10 vezes, a mesma parábola, cada vez que a gente volta, é um entendimento diferente, é uma mensagem diferente, é um estudo diferente, é uma fonte realmente inesgotável. O Natal de Jesus tem um significado muito especial para o mundo. Afinal de contas, ele dividiu a humanidade, antes dele e depois dele. Isso não é para qualquer um. Geralmente, não se comemora o nascimento de alguém que morreu há mais de 2 milênios, a menos que esse nascimento tenha algo a nos ensinar. E Jesus foi uma figura incomparável. Não encontramos equivalente em nenhuma outra que tenha habitado
o nosso planeta. Para nós, habitantes da Terra, Jesus é o guia, é o modelo dado por Deus a todos os homens. Isso é inegável. Quando surgiu no cenário terreno, ele já tinha atingido o ápice do seu estágio evolutivo. Que doação! Se fazer homem, assumir essa roupagem grosseira, passar por todos os martírios pelos quais ele passou. Ele causou muito impacto. Os judeus na época esperavam um Messias que viesse com um exército poderoso, libertá-los do jugo romano e trazer uma grande hegemonia política e econômica. Só que Jesus nasceu na pobreza, viveu na humildade. A hegemonia que ele trouxe foi ética e moral. O legado, a pacificação. A libertação, não a libertação do jugo imperialista, mas a libertação das consciências. Isso foi difícil para entender. Nós estamos tentando ainda entender. Sua celestial sabedoria confundiu os doutores da época. Diversas passagens da vida de Jesus, todas as vezes nas quais ele foi confrontado pelos doutores da lei, ele deu uma lição de extrema sabedoria. E ele não feriu em nada a lei vigente. Quando ele encontra Nicodemos e fala sobre a reencarnação, Nicodemos, você é um doutor da lei e não conhece essas coisas. Eu estou te falando não do renascimento da carne, mas do renascimento do espírito. Nicodemos, um doutor da lei, ficou sem palavras. Levou tempo para entender a mensagem de Jesus. Quando ele confronta os sacerdotes, os fariseus, e relata a parábola do bom samaritano. Quantos ensinamentos os sacerdotes passam ao longo do caminho, e o samaritano, que era o mais condenado, vai socorrer o homem ferido. Quem é o próximo? Então, todos os doutores da lei se calam. Não tem argumento. É muita sabedoria e muita profundidade. E o imposto? Se Jesus defendesse, não paga o imposto, ele estava infringindo a lei. Se ele defendesse, não tem que pagar o imposto, ele está contra os judeus. A resposta, de quem é essa moeda? Qual é o rosto que está gravado aqui? É de César? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele não desviava nem um pouco da retidão na sua conduta, nas suas palavras. E todos os sábios, doutores, sacerdotes tiveram que reconhecer. Sempre pacífico, não deixou de combater a hipocrisia, como no relato da mulher adúltera. Todos vocês são pecadores, cheios de defeito. Por que querem apedrejar essa pobre mulher? Pacificamente, ele combateu a hipocrisia. Sem desrespeitar consciências alheias, demonstrou a verdadeira essência das leis divinas, pelo exemplo, pela vivência. Tratou leprosos quando todos fugiam deles. Ele não os afastava, eles tinham com ele, abraçavam, tocavam as vestes.
conviveu com pessoas de má vida sem se importar com as críticas. Afinal, são os doentes que precisam de médicos. Ensinou e viveu a compaixão num período de sentimentos rudes e hábitos muito cruéis. Movimentou recursos magnéticos e de cura até hoje desconhecidos. Devolveu a visão a cegos, fez coxos e paralíticos andarem, deixou feridas, peles, pessoas altamente deformadas, extremamente limpas, com a pele reestruturada. Como ele fazia isso? A capacidade de manipular fluidos, de utilizar todos esses recursos magnéticos, nunca ainda explicados pela ciência. Igual a ele, nunca mais houve ninguém. E muito importante, Jesus trouxe um conceito novo. Ele substituiu aquele conceito de um Deus vingativo, cruel, olho por olho, dente por dente, que castiga até a terceira, quarta geração, pelo conceito de um pai amoroso. E todo o ensinamento que ele trazia, ele tinha que contar uma história para exemplificar. E aí, ele conta a parábola do filho pródigo. Aquele pai que tinha tudo para castigar aquele filho, para ignorá-lo. Mas o que esse pai faz? Quando ele percebe o arrependimento genuíno, o sofrimento verdadeiro daquele filho, ele não julga os erros que ele cometeu. Ele não cobra a herança que ele dilapidou. Ele faz uma festa. Veste o filho com a melhor túnica e comemora que o filho voltou para perto dele. E tem uma nova chance de recomeçar. Assim, ele substituiu nos nossos pensamentos, na nossa fé, aquele Deus punitivo, vingativo, por um Pai amoroso, sempre disposto a nos entender, a nos perdoar, a usar da sua misericórdia para conosco. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência dos seus ensinos no dia a dia. Assim deveria ser. Todo dia nós tentarmos, nos acontecimentos do nosso cotidiano, vivenciar um pouquinho desses ensinamentos. Vocês viram em cada frase aqui quantas parábolas eu já citei? Quantos ensinamentos? É incrível. Toda situação do nosso cotidiano, a gente pode pegar o nosso arquivo mental e buscar que existe um ensinamento de Jesus que pode nos auxiliar a vivenciar aquela situação como verdadeiros cristãos. E assim, pensando dessa forma, o Natal de Jesus deve ser meditado todos os dias e vivido da melhor maneira possível. Cada um dá o que tem. Todos nós temos os nossos talentos. Podemos oferecer algo de bom, de genuíno. Então, esse Natal de Jesus, para nós, como deve ser? Olhar nos olhos de todas essas pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade religiosa. Buscar entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que trilham a mesma estrada que nós. O Natal de Jesus é nós aprendermos a deter o nosso olhar diante de uma criança e prestar atenção na pureza
desse olhar sem palavras. Porque se nós conseguíssemos avançar na vida, levando a pureza de coração que uma criança tem, o mal não graçaria no mundo nessa proporção. E Jesus nunca afastou os pequenos, nunca os impediu de chegar até Ele, nunca pediu que eles diminuíssem a algazarra, a alegria, nunca deixou de enxergá-los como a semente do futuro. O Natal de Jesus é também sentirmos compaixão, mesmo do mais perverso criminoso, entendendo que ele também é nosso irmão e que se faz violento porque desconhece a paz. Hoje, nós somos alimentados com um sentimento de muita revolta, porque se acordarmos de manhã e ligarmos já a TV, os meios de comunicação, não tem notícia boa, é só notícia ruim. Pais, famílias perdendo seus filhos, às vezes jovens, trabalhadores, honestos, que morrem por engano, vítima de bala perdida. E a gente tem um sentimento muito ruim contra essas pessoas. Às vezes a gente desejaria a pena de morte, a gente deseja que as milícias voltem, que exterminem todo mundo. Mas como cristãos, nós não podemos alimentar em nós esse sentimento. Lógico que essa violência que nos oprime hoje, que nos faz ficarmos trancados em nossas casas, com medo de darmos uma volta, de sentarmos nas nossas calçadas como antigamente, nos preocupa muito, nos deprime muito. Mas vamos pensar, como era o nosso mundo há um século atrás? Quantas pessoas morriam em guerras, em disputas, não se respeitavam a propriedade, não se respeitava o direito de propriedade. Nós já melhoramos muito, precisamos avançar ainda mais, mas nem tudo está perdido. Quando esses pensamentos vierem em nosso coração, vamos pedir a Deus por esses irmãos que ainda não descobriram o Natal, para esses irmãos que ainda não sentiram o nascimento de Jesus em seus corações. O Natal é para ser vivido nos momentos em que tudo parece sucumbir. Tem momentos na vida da gente que a gente se vê num mar revolto, no meio de uma grande tempestade. Nas horas de enfermidade, nas horas que somos traídos, quando alguém nos calunia, quando os amigos mais queridos nos abandonam. Nesses momentos, nós precisamos deixar Jesus renascer no nosso sentimento, para que Ele seja o nosso porto seguro. Tudo isso pode parecer estranho. E vocês estão aí até pensando, o que essas coisas têm a ver com o Natal? Mas Jesus só veio à Terra para nos ensinar a viver como irmãos, a conviver pacificamente, harmonicamente. Ele não veio aqui para ser lembrado de ano em ano, com práticas, às vezes, extremamente consumistas, materialistas, que não refletem maturidade espiritual, maturidade cristã, nem desejo sincero de aprender com essa estrela de primeira grandeza. Jesus viveu o amor a Deus e ao próximo. Viveu e nos ensinou o perdão. Também sofreu calúnias, abandono de amigos, traição, injustiças variadas, mas nunca devolveu o mal com o mal. Nunca deixou de ser manso e pacífico.
Dedicou suas horas às almas sedentas de amor e de conhecimento, não importando se eram ricos, pobres, justos, injustos, poderosos ou sem prestígio algum. Assim como ele falava com o mendigo, com o pedinte, ele falava com o doutor da lei, ele falava com o cobrador de imposto, que também era odiado e execrado, não discriminava raça, credo, posição social, ocupação. Essa passagem de Jesus, quando sai em direção a Samaria, e na estrada ele sente sede e para à beira de um poço, o poço de Jacó, enquanto os discípulos vão comprar comida na cidade, no povoado mais próximo. Aí chega essa mulher samaritana. E ele, mulher, dá-me de beber, porque tenho sede. E essa mulher, ela se admira. Como pode um judeu, homem, dirigindo a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? E aí Jesus começa um diálogo com essa mulher que não só transforma a vida dessa mulher, como ela abandona esse cântaro, vai até o povoado e diz: tem um nazareno que trouxe uma mensagem diferente. Ele me ofereceu a fonte de água viva e me disse que se eu beber dessa água, eu nunca mais terei sede. E falou para mim de verdades tão profundas que não era possível a ninguém conhecer. Ele é um homem santo, temos que ouvi-lo. Jesus passou 2 dias pregando para os samaritanos. E esses samaritanos conseguiram assimilar de uma forma mais fácil a mensagem de Jesus. Porque eles não estavam apegados ao puritanismo doutrinário. Eles conseguiram entender. Interessante. Olha que figura incomparável. Se nós olharmos os registros, Jesus foi o primeiro homem a tratar as mulheres com igualdade. Numa época e num local histórico, cultural, geográfico, em que a mulher não tinha valor algum, não tinha vez, não podia opinar. Mas observem que todas as figuras femininas no Evangelho, Marta e Maria, a mulher adúltera, ele sempre tratou com respeito e elevou, ouviu, conversou, respeitou opinião. Foi o primeiro homem a ensinar que não deve haver diferença de tratamento entre os sexos. Por ser sábio, Jesus jamais estabeleceu qualquer diferença entre povos. Ele não criou nenhum templo religioso. Ele não instituiu rituais, nem recomendou práticas exteriores para adorar a Deus, ou como condição para conquistar a felicidade. Judeus e samaritanos vieram de um tronco único, o tronco de Jacó. Só que durante o exílio na Babilônia, quando voltaram, os samaritanos, eles foram influenciados pelos cultos que trouxeram da Babilônia. Eles não reconheciam que para orar a Deus, eles tivessem que ir a Jerusalém. Então eles escolheram um monte, Gerizim, e lá eles adoravam a Deus. E Jesus, ele não se importava com isso. Ele não estava ali para defender se era o templo de Jerusalém ou o templo do Monte Gerizim dos samaritanos, que era o local ideal. Ele falava das verdades que bem conhecia. Há muitas moradas na casa do Pai. Ele falava, sim, da necessidade de adorar a Deus em espírito e verdade, e não aqui ou ali, em Jerusalém, na Samaria,
desta ou daquela forma, neste ou naquele lugar. A conexão com Deus, o reino dos céus, do qual ele falava, não é um reino material, não tem aparências exteriores, não é um lugar que chegaremos um dia, mas está na intimidade do nosso ser, para ser conquistado na nossa vivência diária, na nossa luta evolutiva diária. E é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido, vivido nos mínimos detalhes, em todos os minutos da nossa curta existência. Bem, Natal é tudo isso. Acabou ainda não, Roberta. Convide os seus amigos e familiares. Não há nada de mal em se manter a tradição natalina. Faça a sua ceia. Acolha todos os que você ama. Reúne a sua família. Conte para os pequenos as histórias do Natal. Fale sobre os símbolos natalinos. Isso é história. Isso aproxima. As crianças adoram. Comemore, festeje, abrace, perdoe. Mas não esqueça o aniversariante. Toda casa cristã, antes de abrir o primeiro champanhe, o primeiro espumante, antes do primeiro brinde, a mensagem do Evangelho deveria abrir os trabalhos da noite. Todo lar cristão deveria colocar o seu Natal assim. Olha, nós vamos festejar. Mas agora que já chegou todo mundo, eu preparei aqui uma mensagem. Como aqui nessa família tem católicos, espíritas, protestantes, a minha família é assim. Eu sempre preparo uma mensagem ecumênica para todo mundo. Chamo as crianças e a gente vai falar. Sabe o que é o Natal? Quem está fazendo aniversário hoje? Aí a gente conta uma história, a gente faz uma reflexão. Aproveita para falar do perdão, aproveita para falar que toda família tem problema, dificuldade, mas que também na hora do aperto é no ombro do familiar que a gente quer consolo. Então o Natal é esse momento para a gente viver junto daqueles que amamos. Que não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano, possamos nos lembrar e vivenciar esses ensinos de Jesus, aplicando em nossa vida, seja no mundo físico, seja no espiritual. Porque aqui hoje a gente fala para os encarnados, mas também para os desencarnados. Todos nós estamos sempre aprendendo, independente do estágio, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Que o verdadeiro espírito do Natal, tema dessa palestra de hoje, possa iluminar e abençoar a todos nós nos propósitos mais felizes, nos mostrando o caminho do bem, do amor e da fraternidade. E assim, que possamos retribuir a todos que encontramos esta paz que Jesus está nos dando há 2000 anos, hoje e sempre. Faça o seu próprio Natal. Perdoe alguém que te deixou mágoas, rancores. Visite nessa época, nesse período de férias, um orfanato, um asilo, um hospital, uma penitenciária. Refaça contato com alguém que você ama e que está sentindo saudade e que passa o ano todo sem conseguir falar. A energia que vibra nesse mês no globo é a mais elevada. O mês de dezembro é o mês que todos nós somos mais suscetíveis a sermos atingidos no nosso coração por sentimentos nobres, independente do consumismo,
do apelo comercial, existe algo diferente no ar. E a gente sente uma energia terna, vibrante, calorosa, amorosa. Que nós possamos estender essa energia ao longo de todo o mês de dezembro, ao longo do ano novo que se inicia, que o nosso Natal realmente possa se fazer todos os dias. Assim, eu termino aqui meu ciclo de palestra nesse ano de 2018, desejando a todos vocês um Natal muito feliz, de muito amor, e que possamos, toda a comunidade aqui do Irmão Tomé, estarmos juntos, estudando, nos confraternizando, nos auxiliando e aprendendo junto nessa caminhada. Que o Natal de todos seja pleno de felicidade, de amor e de paz. Que assim seja.